as pessoas. Vamos levar adiante a nossa discussão aí, que teve uma digressão rápida aí em razão das incoerências partidárias, mas cabe dentro do projeto do programa de hoje. Agora, com relação aos governantes, a coerência de quando estava lá fora na oposição e depois veio para dentro, para o governo. Qual é a coerência dos governantes gaúchos? É total, é parcial ou é nenhuma? Telefone 8401-0360. Deputado Márcio Biolchi, PMDB, líder do partido na Assembleia. Lazier, que pese a relevância que tem aqui a discussão anterior, eu gostaria de voltar a uma frase que o Pompeu utilizou, que é: um dia isso vai ter que ser enfrentado, né? Aí é a Previdência e todos os problemas que o Estado tem, que são impopulares e que talvez a ampla maioria dos candidatos na eleição nem aborde. Infelizmente. Agora, um mandato não pode ser uma corrida de bastão. E eu vou utilizar de alguns exemplos para comprovar isso. Eu lembro do Pompeu, vice-candidato a vice-governador, do Fogaça, e nós discutimos na coligação entre assumir o compromisso de pagar o piso do magistério ou não. Porque o PDT tinha uma relação muito forte com a questão educacional, o Fogaça, professor, e esse era um contingente que estava muito presente naquele período da eleição. E não foi prometido, porque não sabia se teria como pagar. E foi uma decisão que eu acho que as pessoas não viram. E o Fogaça não quis falar. Não quis falar. Por outro lado, o Tarso bancou a promessa, na época candidato, e lembro, inclusive, numa Assembleia do CEPERS, que ele dizia: vou pagar o piso até porque esta lei leva a minha assinatura. E a lei, inclusive, com o índice de correção do Fundeb, que o Lula não vetou, mas vetou outros 3 artigos lá no projeto que foi votado. E essa, voluntariamente, não quis vetar. E o que acontece? Aí passa um ano e meio e as coisas começam a não acontecer. Aí não é um pedido do magistério, é uma promessa que foi lhe feita, que deu resultado eleitoral e que com certeza muitos acreditaram e definiram seu voto por ela. Então, essas questões devem ser abordadas com responsabilidade no momento da campanha eleitoral. Eu não acredito mais, aí eu usei a palavra do Pompeu para concordar, eu vou dizer uma para discordar. Eu não acredito que nós vamos conseguir fazer com que o mundo político chegue num acordo, aqui no Estado, ou fora dele, chegue num acordo unânime ou por maioria, em construir a responsabilidade de não assumir compromissos que não conseguirá cumprir. Eu já não acredito, porque nós já tentamos fazer isso várias vezes, se faz até os 40 do segundo tempo, e nos 40, a hora que vai entrar na prorrogação, é cada um por si, Deus por todos. Agora, eu acredito que existam pessoas na política que possam fazer isso. Isso. Acho até... É o que eu acredito também. Isso, Pompeu. Acho até que são minoria. Agora, exemplo da Previdência, né? Olha, todo mundo sabe, a Previdência Pública no Estado, o problema não é o que arrecada, é o que desembolsa. O que gasta. É o que gasta, são 6 bi por ano. Então, o governo, ali no programa de governo, na campanha, dizia: não, nós vamos trabalhar para resolver o problema da Previdência, novo fundo, complementariedade e tudo mais. O que acontece? Apresentou uma proposta, 2. Uma considerada inconstitucional e a outra com a mesma natureza, simplesmente majorando a contribuição do funcionário, que acabou sendo o culpado por o político, a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Governo do Estado, ter concedido a ele os direitos que ele tem hoje. E agora o funcionário público virou o algoz do caixa do governo. Então o governo vai lá e aumenta 2,25 a Previdência e vai deixar de pagar na folha, né, mais de 300 milhões de reais por ano. Somando com 150 do Detran, que arrecadarão aí com as novas taxas, meio bilhão por ano a mais que entra no caixa do governo. Então, nós acusamos lá na Assembleia, Lazier, na terça-feira. Por que não vamos enfrentar? Podemos mexer também na alíquota, já foi mexido outras vezes, mas todos nós sabemos que só ela é insuficiente. Por que não enfrentamos o desembolso? Por que vamos continuar acumulando pensões com aposentadoria? Por que a máquina pública vai continuar sendo uma incentivadora para que as pessoas se aposentem prematuramente? Por que nós vamos promover a aposentadoria no setor público?
Por que a Previdência do Brasil é a Previdência que mais concede no mundo? Mais que a Noruega, mais que os Estados Unidos. Esses pontos nós temos que trazer para o momento atual, para a contemporaneidade. Não dá para ficar fazendo discurso simplesmente para ganhar voto. Isso não se sustenta, Lazer. Então, eu acho que esses pontos devem ser abordados. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, Vinícius, oposicionista para obstaculizar o governo. Pelo contrário, né? O que eu acho que aí tem um ponto que nós todos somos responsáveis, que é o funcionamento do Estado. Então, seja oposição ou situação... Que o projeto tem que ser de Estado e não de governo. E não de governo. E Lazer, só para complementar, quando a gente vê que a busca é pelo fluxo de caixa, cai por terra. Aí morreu. Aí não tem eleitor que não vai perceber isso e não tem quem vai acreditar em meia dúzia de palavras que eu estou falando ou que alguém de nós aqui vai falar. Chefe de gabinete, pelo fato de ser político. Salvar o governo e não o Estado. Chefe de governo do governo Tarso, Vinícius Vu. Bom, Gazer, acho inevitável nesse debate nós recuperarmos uma contextualização da política brasileira nos últimos 20 anos que teve fundamentalmente dividido em torno de 2 blocos fundamentais. Um primeiro bloco que defende a ideia do Estado mínimo, da retirada do Estado das suas funções públicas, da não prestação de serviços públicos, o enxugamento, a venda de estatais, enfim, e uma agenda que se organiza a partir da ideia de reduzir impostos para os de cima e reduzir também políticas sociais para os de baixo. Esse discurso, né, é contraposto nos últimos anos por uma outra posição política, a qual o meu partido e outros partidos, né, defendem e têm defendido, que o Estado tem sim que desenvolver políticas públicas de indução ao crescimento econômico, políticas de distribuição de renda, os serviços públicos precisam funcionar, porque eles são indutores de uma relação entre Estado e sociedade, na qual o Estado assume a sua responsabilidade perante a qualidade de vida da cidadania e assume também a sua responsabilidade enquanto indutor, né, do processo de inclusão e desenvolvimento econômico de um país, de uma região. Bom, e nos últimos anos, esse discurso, que felizmente perdeu força, do Estado mínimo, da tese da dissolução das funções públicas do Estado, obviamente ele é coerente com a ideia de reduzir impostos, geralmente e preferencialmente para os de cima, né? Aqui no Estado do Rio Grande do Sul, esse arcabouço, essa posição política, ela esteve no governo nos últimos períodos. E agora nós temos um outro governo, uma outra realidade que, à luz da experiência do governo do presidente Lula, que eu não vou fazer aqui a defesa, eu acho que os números e a realidade que o país vive hoje está aí para demonstrar quais as posições que se prevaleceram no debate público nos últimos anos. Felizmente, essa tese de reduzir o Estado, ela se enfraqueceu nos últimos anos e se enfraqueceu aqui também no Estado. E hoje ela organiza o discurso da oposição. Mas nós, coerentes com a ideia de recuperação das funções públicas do Estado, nós queremos sim um Estado necessário, não um Estado gigantesco, inchado, burocrático, não. Mas queremos sim que o Estado tenha condições de produzir desenvolvimento regional, combater as desigualdades, promover políticas públicas nas mais diversas áreas de segurança, educação, saúde, e é o que nós estamos fazendo. O nosso discurso de campanha, e se pode pegar qualquer discurso do governador Tarso Genro, os nossos programas eleitorais e mesmo o nosso programa de governo, eles foram ancorados em 5 eixos fundamentais. A retomada das funções públicas do Estado, a retomada da capacidade de investimento do Estado, que nós estamos fazendo, a construção de uma nova relação com a União Federal e uma nova postura perante a Federação e o mundo, construindo inclusive uma política de relações internacionais que gera investimentos no Estado, no setor produtivo, gera emprego e renda. A construção de um amplo processo de diálogo social e de participação da cidadania na gestão pública, que estamos realizando. Esse ano queremos que mais de 2 milhões de gaúchos participem do processo de consulta sobre o orçamento público. Isso é a construção de um governo de maioria que dê estabilidade e construa a coesão necessária para organizar um projeto de futuro para o Rio Grande. E nós estamos fazendo isso. Em relação, por exemplo, à retomada da capacidade de investimento do Estado, o governo não está aumentando impostos. Não, a nossa capacidade de investimento está sendo retomada a partir de uma ofensiva que nós fizemos junto ao governo federal e as fontes de financiamento federal e internacional. Prova disso serão os mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais que vão ser investidos em saneamento. Como nunca houve no estado do Rio Grande do Sul um volume tamanho de investimentos na área de saneamento. Temos um plano rodoviário que vai também investir mais de 2 bilhões e meio em estradas e garantindo assim
o compromisso que foi assumido pelo programa de governo com relação à melhoria da infraestrutura e logística no estado do Rio Grande do Sul, que todos nós sabemos que é um problema, um gargalo importantíssimo para o desenvolvimento do estado. Estamos garantindo também nas mais diversas áreas, a partir de uma relação com o governo federal, uma série de ações, iniciativas e investimentos que serão sentidas pela população gaúcha nos próximos anos e que já se desdobraram em uma série de iniciativas de governo. Por exemplo, conquistamos o metrô de Porto Alegre, a segunda ponte do Guaíba, o teatro da OSPA, investindo como nunca se investiu no Rio Grande do Sul em ciência e tecnologia, porque nós sabemos que um estado que não investe em ciência e tecnologia não consegue garantir condições para sustentar um projeto de desenvolvimento no mundo de hoje. Então nós estamos fazendo exatamente aquilo que nós nos comprometemos nas eleições. Obviamente que num governo de coalizão, num governo que precisa construir uma maioria para governar, como disse muito bem o Pompeu, ele precisa fazer algumas concessões. E concessões aos outros partidos, porque não se governa com minoria. Nós hoje temos uma maioria sólida na Assembleia Legislativa que nos garante estabilidade, governabilidade para aprovar projetos importantes para o futuro do Estado. E esses projetos, e esse da Previdência, nós não temos nenhuma vergonha de dizer, pelo contrário, nós temos muita convicção ao dizer que nós estamos criando condições para que haja sustentabilidade no sistema previdenciário do Rio Grande do Sul. Obrigado. Porque um governo que não se preocupar com isso é irresponsável, é vendedor de ilusões, não é o nosso caso. Nós queremos criar condições para a defesa do sistema de previdência pública. Esse é o nosso compromisso, mas isso só se garante se nós criarmos condições de sustentabilidade. E é fundamental que um processo, inclusive, mais incisivo e de mais o aporte possa ser feito para garantir o sistema público de previdência no Rio Grande do Sul. Obrigado. E no país. E é isso que nós estamos trabalhando para fazer aqui no Estado. A respeito da proposta do debate, o nosso telespectador Márcio Schuster fez passar ali, tuitou há pouco, aquilo que se ouve muito. Os partidos deveriam registrar no Tribunal Eleitoral os seus programas de governo se eleitos. E uma vez contrariando, que sejam caçados. Isso se ouve muito. Seria o ideal que se um dia houvesse isso. É a mesma coisa, Lazier, só vai começar o próximo coerência. bloco. Vai começar o próximo bloco. Tá aí o Mário Schuster. Sim, a coerência dos partidos, a verticalidade nacional, por isso que as coligações municipais são aceitáveis. E tem muito partido também, Lazier. Isso aí é um absurdo. Intervalo para nós partirmos para o bloco final, será um pouco menor, e última oportunidade para o nosso telespectador se pronunciar, se do discurso à prática, qual é a coerência dos governantes gaúchos nos últimos tempos? 8401-0360, coerência total 1, parcial opção 2, nenhuma opção 3. Qual será o resultado? Em instantes teremos.